em Deuteronômio, primeiro capítulo. Nós vamos meditar na direção do Deus Pai. Direção do Deus Pai. E Deus é Pai Todo-Poderoso e direciona o caminho dos seus filhos. Eu não sei como que foi a sua experiência com a sua figura paterna. Eu não sei como foi a tua experiência com o seu pai, se você teve um pai presente ou não. Eu quero aqui convocar você ao entendimento de como Deus é. Deus é um pai maravilhoso, Ele é um pai bondoso, Ele é um pai que cuida dos seus filhos. Durante a direção que nós caminhamos aqui nessa vida, existe uma direção do Deus Pai para cada um de nós, porque Ele fez com que você viesse ao mundo não por acaso, independentemente da forma pela qual você veio ao mundo. Porque para as pessoas pode até parecer que foi por acaso, mas para Deus não foi, porque Ele escolheu você para vir ao mundo naquele dia, naquele horário, com uma caminhada bem específica, com uma jornada bem planejada para você, porque Ele é maravilhoso. E durante essa caminhada em direção às promessas de Deus para nós, tem alguns aspectos que nós vamos abordar aqui nessa noite. Alguns aspectos do que fazer e também algumas coisas do que não se fazer para andar na direção desse Deus Pai e viver as suas promessas. E nessa caminhada, algumas pessoas se perdem e algumas pessoas experimentam a vontade de Deus. E a vontade desse Pai maravilhoso para você é que você experimente. Não importa os percalços que você tem vivido na sua caminhada, não importa as coisas que parecem não estar dando certo ou não deram certo. Eu quero dizer uma coisa para você, que a caminhada continua. Existe uma jornada, um futuro que Deus tem para a sua vida, um caminho que é muito maior do que o caminho que você possa planejar. É um caminho maravilhoso, porque Deus é Pai, Ele é maravilhoso demais. Vamos ler Deuteronômio, no capítulo 1, os versículos 30 a 39. Deuteronômio, capítulo 1, versículos 30 a 39. Diz assim: o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante de seus próprios olhos. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegar neste lugar. Eu quero repetir o versículo 31. Repetir. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Agora, nós vamos ver algumas coisas que aconteceram no caminho do povo de Israel ali. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem e para mostrar-lhes o caminho que vocês deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Agora o 39. Mas as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal,
eles entrarão na terra e eu darei a eles, e eles tomarão posse dela. Amém? Então aqui existe o relato daquilo que aconteceu com o povo de Israel e nós vamos aqui extrair alguns ensinamentos para as nossas vidas. Primeira coisa é que Deus é um Pai presente. E você que já conhece essa história de como foi a jornada do povo de Israel ali, depois de sair da escravidão do Egito, depois que passou pelo mar e então estava caminhando em direção à terra prometida, havia uma direção para eles. Deus já tinha planejado isso e colocou Moisés lá para ser o agente de libertação do povo e aconteceram os milagres. E eles experimentaram desses milagres maravilhosos, viram o mar se abrindo para que eles pudessem passar, não fossem vencidos pelo exército do Egito. E aí então estavam na caminhada em direção à terra prometida. E Deus tinha uma direção para eles. Deus tinha algo específico para eles. Como um pai carrega seu filho, deixa o versículo 31 ali projetado. Como um pai carrega o seu filho, assim Deus carrega cada um de nós, direciona cada um de nós. Você está numa caminhada e Deus é um Deus presente. Não importa a experiência que você teve com seu pai, como eu falei no começo. Ele é um pai poderoso, ele é maravilhoso demais, e ele olha para você, ele está sabendo o caminho que vem à sua frente. Ele já sabe qual a melhor direção para você seguir. E ele está em todo o tempo querendo demonstrar isso para você. Mas existem alguns momentos de dificuldade, existem alguns momentos de derrota, de solidão, que nós vamos passando na vida e a gente não consegue compreender o que está acontecendo. Muitas vezes a gente se vê sem rumo. Qual é a decisão que eu devo tomar agora, Senhor? É preciso primeiramente ativar na lembrança que Deus é Deus e Ele continua agindo em prol de seus filhos.
queria substituir a palavra aqui, como um pai disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. O que é disciplinar? Não sei qual é a imagem que vem na sua cabeça quando fala a palavra disciplina. Talvez por conta das suas vivências familiares, talvez venham imagens de você apanhando, de você sendo até agredido, não sei. Mas com Deus não é assim. Ele disciplina, Ele ensina, Ele usa situações, circunstâncias, pessoas, para que você possa ser discípulo, para que você possa aprender. O processo de discipulado, o processo de disciplina, que é a raiz da mesma palavra, ele é um processo de aprendizado, ensino e aprendizagem, onde Deus utiliza algumas situações para alinhar você na direção, na caminhada. Vamos falar sobre isso no seminário de paz no mês que vem, para que possa haver um entendimento correto do que é disciplina, como se aplica, para que se aplica, porque muitas vezes a gente só reproduz aquilo que a gente recebeu sem saber como é a forma bíblica de agir. E Deus, Ele ama tanto a cada um de nós que Ele disciplina. Pai e mãe que amam os seus filhos, disciplinam os seus filhos, ajustam na caminhada. E tem várias formas de disciplinar, falando, tirando um direito, deixando sofrer uma consequência para depois mostrar. Tem várias formas, mas que fique registrado que Deus, Ele ama você e Ele também te disciplina. Só que acontece que muitas vezes, nos momentos de correção, muitas pessoas são resistentes. É o que eu mais vejo acontecendo. As pessoas se armam, não confiam completamente em Deus, não confiam completamente no amor de Deus, não percebem claramente que é Deus agindo para corrigi-la na direção, através de pessoas, através de irmãos, através de situações. Para quê? Para se perder? Não, para achar o caminho, para encontrar a direção do Deus Pai. Então, não seja resistente, abra-se à correção, deseje a correção de Deus, a disciplina de Deus. Isso é chave para você continuar na direção do Deus Pai. Por quê? Porque Ele te ama e o resultado disso será maravilhoso. Outra coisa que nós vemos aqui, quero ler os versículos 32 e 36, ali do capítulo 1 com você. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem e para mostrar-lhes o caminho que vocês deviam seguir. Durante a caminhada de todos os filhos de Deus, se experimenta milagres. Quem aqui já experimentou algum milagre de Deus? Levanta a mão só para eu ter uma ideia. Olha só que coisa linda. Milagres de Deus. Você traz esses milagres à memória? Você procura se lembrar para alimentar a sua fé? Quero dizer uma coisa para você. Veja os sinais de Deus. Lembre-se dos sinais de Deus e alimente a sua fé. Muitas pessoas se desviam da direção de Deus porque, mesmo sem perceber, se esquecem dos milagres. E aí, quando se deparam com alguma situação complicada, seja ela interna ou externa, essas situações elas acabam tomando um tamanho que na verdade não tem. Por quê? Porque Deus pode todas as coisas. Ele é todo poderoso. E Ele vai à frente de vocês. Ele vai à frente de cada um de nós. Ele lutará por vocês. Coloca o primeiro versículo, 30. Ele vai à frente de vocês. Lembre-se disso. Ele luta por vocês, por cada um de nós. Mas nos momentos em que nós perdemos o controle da situação, nos momentos em que parece que não tem saída, são exatamente nesses momentos que nós devemos ativar a nossa fé e nos lembrar de que Deus já colocou coluna de fogo, já colocou nuvem em alguns momentos para nos sustentar. Ele entrou em ação em momentos em que só Ele mesmo poderia agir. Ele trouxe à tona algumas coisas para que houvesse conserto, para que houvesse correção, para que houvesse cura, para que houvesse transformação. Então, veja
os sinais, durante a caminhada na direção do Deus Pai, é muito importante você ativar isso, você procurar se lembrar daquilo que você já experimentou, para que isso venha fortalecer a tua fé, e nos momentos de percalços, nos momentos de dificuldades, você então possa ser fortalecido no seu interior e então ultrapassar, vencer, superar esses momentos pelo poder da fé. E no versículo 32, o que Deus fala aqui para o povo? Vocês não confiaram. No 33 ele fala: eu fiz milagres, coloquei coluna de fogo, nuvem de dia, para mostrar o caminho que vocês deviam seguir, para dar a direção certa, a direção que o Deus, nosso Pai, tem para cada um de nós. Então é preciso confiar totalmente durante essa caminhada, e que essa fé seja ativada no seu coração agora, sabendo que mesmo quando parece que você está sozinho, mesmo quando parece que não tem solução, Deus está presente e Ele age em prol dos seus filhos. E Ele é Pai e Ele te chama nessa noite para você se posicionar como filho, como filha amada, que é dessa forma que Ele te vê e é dessa forma que Ele te chama para ser, para que você possa abrir o seu coração e buscar a Ele como Pai, se entregando completamente a Ele. Tem algumas coisas que durante essa caminhada atrapalham a nossa fé. Tem algumas coisas que aconteceram aqui com o povo de Israel que nós vamos tirar como exemplo. E vamos ver também ali no livro de Números, porque o livro de Números detalha algumas coisas desse resumo que acabamos de ler aqui. O povo começou a jornada, Deus se manifestou com milagres, Deus tinha uma direção para o povo e muitos não experimentaram a promessa. Porém, alguns experimentaram, e que você faça parte desse grupo de pessoas que experimentam a vontade de Deus. Por que experimentam? Porque vão caminhar na direção do Pai todos os dias da sua vida. Amém? Que assim seja. Fique atento. Sabe por quê? Porque o povo de Israel se queixou durante a caminhada. Sabe por quê? Porque se lembrou das coisas do passado. E uma das coisas que você tem que atentar, alguns estágios da tua caminhada, que sempre vão acontecer, é que algumas sombras do passado vão tentar te seduzir. Em Números, capítulo 11, a gente lê assim, nos versículos 1, e depois a gente pula para os 5 e 6, só para a gente ter uma referência. 11:1 de Números, diz assim: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Você tem se queixado algumas vezes? Tem chutado balde? Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Versículo 5. Nós nos lembramos, nós o quê? Nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, lá no tempo da escravidão. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Preste atenção, gente. Nunca vemos nada. Estavam lembrando das coisas da época da escravidão, que pareciam ser melhores. E naquele tempo, Deus deu a provisão, enquanto eles caminhavam no deserto, deu a provisão do maná. As codornizes traziam. Olha o que o povo fala: nunca vemos nada a não ser este maná. Imagina você que faz alguma coisa para alguém. Alguém, por exemplo, está precisando de uma cesta básica, e você vai lá e faz uma compra. Você vai lá, compra 1 quilo de arroz, 1 quilo que esteve ao seu alcance naquele momento. Você vai rapidamente no mercado, compra 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, açúcar, coisa bem básica, e entrega para a pessoa. Vai lá com todo o seu carinho: poxa, olha aqui, para te ajudar nesse período. A
A pessoa olha e fala assim: ah, só isso? Poxa, não podia ter trazido uma carne? Eu já vi isso acontecendo. Eu escutei algo parecido também. É muito interessante isso. Nós muitas vezes somos assim com Deus. Nós reclamamos aquilo que recebemos de Deus. Nós não vemos a provisão como algo precioso para aquele momento, porque às vezes parece que aquela provisão é algo ruim e nós nos lembramos então muitas vezes das coisas do passado. Mas fique atento, porque o povo de Israel fez isso e se desviou do caminho. Então, não deixe com que essas sombras do passado venham te seduzir. Sabe o que acontece? Toda direção nova de Deus, elas vão gerar desconforto e dificuldade. Todas. Tem algo novo à sua frente. Nessa caminhada da sua vida, Deus tem uma direção. E todas as coisas que virão serão novas. Mas fique tranquilo. Automaticamente a gente sabe que dá um opa. O que será que vem? Se a tua vida está na mesmice, fique indignado e busque ao Senhor, porque tem algo errado. Agora eu vou dizer para você, você está andando com Deus? Vem coisa nova aí. E vem coisa boa. Só que na caminhada, como tudo novo na vida, gera dores, gera dificuldades. Quando a gente cresce, a gente sente dores nos ossos, mas é para o crescimento. Acho que você se lembra quando você estava ali na fase da pré-adolescência, adolescência, sentindo dor na perna. Não sei se você se lembra, né? Alguns aí tem bastante tempo, né, que isso aconteceu. Então eu tenho pouco tempo atrás. Eu lembro, né?
se cercando, não se deixando lançar para aquilo que Deus tem. Que em nome de Jesus isso seja quebrado hoje, para que você possa experimentar a direção do Deus Pai. Rejeite as sombras do passado, rejeite as sombras do medo, da dúvida. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos um pouquinho. Repita assim comigo: em nome de Jesus, que toda sombra do passado, que todo medo, toda decepção, toda dúvida caia por terra agora, em nome de Jesus. Não vai ter mais poder sobre a minha vida. Amém? Sabe por quê? Porque todo medo, toda dúvida faz a gente recuar. Quando você duvida, quando você recua no processo de Deus, você anula o efeito sobrenatural da promessa de Deus para a sua vida. E aconteceu com o povo de Israel. Eles anularam o poder da promessa, mesmo vendo milagres, porque eles deixaram com que as sombras do passado interferissem na caminhada em direção à vontade do Pai. Outra coisa que acontece é que vozes negativas durante essa caminhada vão tentar desviar você. Aconteceu também ali, e também em Números ali no capítulo 12, nos versículos 1, 2 e 10. Capítulo seguinte de Números 11, no capítulo 12, versículos 1, 2 e 10, diz assim: Miriam e Arão, detalhe aqui, Miriam e Arão eram irmãos de Moisés, que estava conduzindo o povo nessa caminhada. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope, em algumas traduções uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Então ali estavam Miriam e Arão, ali com uma postura de desprezo com relação à liderança de Moisés, que era seu irmão, com relação àquilo que Deus estava fazendo através da vida de Moisés, e ali se posicionando, né, se colocando numa posição de igualdade na função que Deus tinha colocado para Moisés. Não porque Moisés era alguém superior, não, mas que Deus escolheu Moisés. Cada um tem uma função numa jornada. Mas Miriam e Arão não honraram, não estavam honrando, não estavam ali honrando a Deus através da honra à liderança que estava ali conduzindo eles naquela direção, naquela jornada. Estavam se vendo, Deus não fala com a gente também? Só que o Senhor ouviu isso e acontece algo ali. Se você ver ali, não vou me aprofundar no Números 12, mas Deus chama Miriam e Arão para uma conversa junto com Moisés. E se você ler ali o capítulo 12, você vê o que acontece. Dá uma chamada, chama para conversa na tenda do encontro. Eu fico imaginando aquela conversa assim, Deus chamando: vem cá que eu quero conversar com vocês. E Deus faz isso na caminhada, de formas diferentes.
espiritual. Então fique atento para que isso não aconteça com você. Outra coisa que acontece nessa caminhada é o seguinte, Números 13, no capítulo seguinte ali, veja comigo, versículo 28, e depois os versículos 30 a 33, eu vou direto. Outra coisa que acontece com relação a essa caminhada na direção de Deus. 13 e 28, mas o povo que de lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Vamos parar aqui. Que momento é esse? O momento que na direção de Deus, nessa caminhada no deserto, Moisés então coloca os 12 espias, as 12 pessoas, para então enxergarem a terra da promessa. Quando chegaram lá, foram ver a terra, tinham gigantes. A terra era boa, mas 10 dos 12 começaram a emitir um relatório negativo. Começaram a ver com olhos humanos e não creram na direção que Deus estava dando para o povo. E foi isso que aconteceu. Só que a postura de Caleb, que foi um dos 12 que não se posicionaram dessa forma, a postura de Caleb foi assim no versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. E eu vou dar uma melhorada aqui, preste atenção. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés. Você imagina agora? O povo falando, reclamando: não, olha só, não, como é que pode? Saímos do Egito, era melhor ter ficado lá, viemos para ficar escravo aqui desses gigantes, eles são muito grandes, e tá. E Caleb vem lá: ô, dá um tempo aí. Fez o povo se calar diante de Moisés. Então foi assim. Que tu imagina 10 falando. Então não foi assim, ó: oi gente, deixa eu falar agora, por favor, quero fazer uso da palavra, né? Não foi assim. Ele chegou com a voadora no pescoço e falou assim: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Então, o que vai acontecer durante a tua caminhada na direção das promessas de Deus? Fique atento, porque vira e mexe vai aparecer gente com visão de gafanhoto. Vai aparecer gente com visão de gafanhoto tentando te influenciar. A visão daquelas pessoas era uma visão de um adversário mais forte, de uma conquista muito difícil. Espalharam essa visão limitada, essa visão, essa autoimagem de gafanhoto. Não vai dar, tá maluco, Moisés tá maluco, que é isso? Nós somos pequenos, eles vão atropelar a gente. Influenciaram o povo com isso. Sabe o que aconteceu com eles? Voltamos lá no capítulo inicial lá de Deuteronômio 1, o texto base. O que aconteceu com eles? Está lá no versículo 34, que já lemos. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração haverá boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele haverá, e eu darei a ele, a seus descendentes, a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Em nome de Jesus, que no teu espírito seja despertado o espírito de Caleb, para que você possa fazer como ele, para que você não enxergue com visão de gafanhoto, não se enxergue como gafanhoto, mas você confie no poder de Deus, continue confiando, tendo a direção dele para continuar a jornada em direção à terra prometida que ele tem para você, para os seus descendentes, para as suas gerações,
porque as decisões que você toma hoje vão influenciar as gerações que virão através de você. E Deus está te trazendo a lembrança. E outra coisa, faça como Caleb. Quando se aproximarem de você, aqueles que têm visão do gafanhoto, sabe o que você tem que fazer? Rejeite, repreenda e avance. Não fica passivo não, viu? Ei! Escuta aí, fulano falou, repreenda! Não escute! Bata de frente sim, fala pra pessoa, fulano, você tá errado. Fulano, não tá legal isso aí, vai conversar com o fulano lá. Outra coisa, se tu não conversar, eu vou conversar. Eu vou falar. Não, essa é a visão de Caleb. Essa é a postura de Caleb. É assim que ele age. Não fica de, desculpa a palavra, ouvido de latrina. Se posicione. Tenha personalidade. Repreenda, avance. Porque é esse o coração que Deus quer ver. Em cada um de nós, em nome de Jesus. E algumas coisas acontecem nessa caminhada. Nessa direção. Vimos o que não devemos fazer e algumas coisas que devemos fazer. E eu quero lembrar a você que durante a caminhada na direção que Ele tem para ti, você vai ser testado em cada etapa. Deuteronômio capítulo 8 ali. No versículo 2 e no versículo 16 diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, no deserto, durante esses 40 anos. Para quê? Preste atenção. Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. As pessoas podem não conhecer as intenções do teu coração, as motivações que te conduzem. Deus conhece e Ele ainda promove situações para isso vir à superfície. Como eu falo para vocês, o tempo fala. O tempo vai sempre falar. As coisas vão passar. Aqui demoraram 40 anos para as coisas acontecerem. Porque algumas pessoas não andaram na direção de Deus. Mas Deus continuou firme na sua promessa como Ele sempre é. E aqueles que perseveraram até o final, alcançaram a terra da promessa. Alcançaram a conclusão da direção de Deus naquilo que estava proposto para eles. E essa é a vontade dele para você. Porque Deus é Pai. Ele conduz os seus filhos. Mas fique atento para que você não seja reprovado nos testes. O versículo 16 diz assim: e o sustentou no deserto com o maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Todo teste na caminhada, toda prova, ela tem o objetivo de trazer à tona as reais motivações do seu coração, até mesmo você conhecer quais são as suas motivações e poder então corrigi-las, se porventura elas estiverem desviadas. Deus promove algumas situações, Deus permite com que às vezes algumas situações, pessoas se levantem contra nós, para quê? Para treinar a gente. Para que a gente possa reconhecer a nós mesmos, as nossas reações, que muitas vezes a gente mesmo se engana, a gente acha que está de um jeito e não está, acha que é a última bolachinha do pacote, não é verdade? Tem muita gente que é assim, e não reconhece os testes de Deus, não reconhece as provas, e não são aprovadas, e recuam. Para você chegar bem no resultado final, é que Deus proporciona esses testes. O pai que ama, testa seus filhos. Quantos pais temos aqui? Quantas mães tem aqui? Levanta a mão aí, please. Olha só, papai, mamãe, preste atenção. Teste os seus filhos. Eu creio que vocês já fazem isso, né? Promova situações as quais eles vão ser testados na confiança que você dá, ou mesmo se eles terão habilidades para lidar com aquelas dificuldades, teste-os.
Promova situações as quais eles estarão sendo preparados para o que vem lá pela frente. Não fique cercando. Tem muito pai que cerca o filho e a filha, não deixa que eles passem dificuldades. Isso está errado. Você não está preparando o filho para a vida. Você não está ajudando, está piorando. O pai, o nosso pai, promove situações para você ser testado nas suas motivações, nas suas reações. O objetivo é para que você cresça e vá bem na direção que ele tem para você. Então fique atento, porque testes virão. Então todas as situações, boas ou ruins, encarem como oportunidade para que você possa ser aprovado. Amém? Em nome de Jesus. Os planos do Pai são sempre maravilhosos para vocês. Os planos do Pai são sempre os melhores para cada um de nós. E ali no versículo 7 em diante, nós vamos ver, ali de Deuteronômio 8, pode botar no 7, pois o Senhor, o seu Deus, está os levando a uma boa terra. Assim é Deus com você, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras e romazeiras, azeite de oliva. Você consegue visualizar, gente? Você está só lendo ou você está visualizando isso? Deus proporcionando, porque azeite, figueira, videira são presentes maravilhosos de Deus, tinha um significado de riqueza, de frutificação, de produtividade, de alegria. Azeite de oliva e mel, versículo 9, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro, e onde você poderá escavar cobre nas colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele deu. É nessa direção que o nosso Deus, Pai maravilhoso, nos conduz, porque Deus é Pai, Ele é bom demais. E é esse tipo de terra que Ele quer que nós venhamos experimentar na nossa casa, na nossa família, nos relacionamentos conjugais, na nossa vida profissional, na missão que temos de vida aqui nessa terra, enquanto estivermos respirando esse ar aqui, até chegarmos à nossa morada no céu. Tem algo a ser feito através da nossa vida. Os planos dele são maravilhosos. Continue crendo, mas fique atento, tome posição. Faça também, sabe uma coisa? Mantenha-se humilde ao vencer cada etapa. Versículos seguintes ali, 10, depois que tiverem, 11, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, preste bem atenção, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morando, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão, te tirou lá do pecado. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. Aí vem o 16 de novo. E o sustentou no deserto com o maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los a fim de que tudo fosse bem com vocês. Eu infelizmente vejo muitas pessoas pedindo uma bênção para Deus, recebe a bênção e depois viram as costas para Deus. Diminuem a caminhada. Não são mais tão fiéis. São fiéis em umas coisas e outras não. E perdem a direção da promessa. Conforme se vence cada etapa, se adquire maturidade, conhecimento. A maioria de nós somos tentados no orgulho. A gente fica altivo, se ensoberbece, faz parte da nossa carne. Já acha que sabe mais do que todo mundo. É aquela síndrome da adolescência que eu chamo, né? Ou síndrome do sabe tudo. Aí já o outro já não sabe mais nada. Não, já não é bem assim. Cuide para que isso não tome seu coração. Guarde seu coração. Provérbios 4:23 fala:
acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida, guarde seu coração. Então, celebre cada vitória. Celebre cada etapa vencida. Mas cuide para que seu coração não se ensoberbeça. Cuide para que você não deixe a humildade sair pelo ralo sem perceber. E eu vou dizer uma coisa para vocês. 99,9% das vezes que isso acontece com as pessoas, elas não percebem, elas acham que estão tranquilas, que está tudo certo. E isso é um mal. Então Deus está alertando nessa noite para você. Cuide, mas se mantenha humilde ao vencer cada etapa. Guarde seu coração. Quero chamar o pessoal da música aqui. E por último, eu quero destacar o seguinte: a sua fé vai abrir caminho para outras gerações. Durante a direção, durante a sua caminhada, se você guardar a fé, se lembrar daquilo que Deus Pai está fazendo, Deus está presente com você, Deus está conduzindo você, Deus vai à sua frente lutando por você, mesmo quando parece que Ele não está, Ele está, Ele é Pai. Então o seu papel é continuar se posicionando como filho, como filha, de forma intensa, que se lança nos braços do Pai. Você, então, procurando lembrar-se dos sinais, enxergar o que Deus está fazendo para alimentar a sua fé, procurando não ser seduzido pelas sombras do passado, rejeitando essas sombras do passado, do medo e da dúvida, procurando não se desviar, não ouvir as vozes negativas que tentam te desviar do caminho. Você exercendo perdão, liberando perdão, agindo no fruto do Espírito, vigiando para que você também não seja instrumento dessas vozes negativas. Você então se posicionando, repreendendo todo espírito de gafanhoto, pessoas que vão dizer para você: não vai, não dá, tu não consegue. Você repreendendo pessoas que vão tentar impedir a tua caminhada, ou mesmo espíritos malignos que vêm, falando nos teus ouvidos. Repreenda em nome de Jesus, manda embora no poder do nome de Jesus. Faça como Caleb, se posicione com fé, se posicione declarando a palavra, passando por cada etapa, reconhecendo cada situação como um teste para você ser aprovado, reconhecendo cada oportunidade, cada momento de crise como uma oportunidade, cada momento de desconforto com alguém como uma oportunidade de ser mais espiritual, aproveitando cada momento de desconforto como uma oportunidade para você sair mais forte e continuar na direção do Deus teu Pai, entendendo que os planos dele são maravilhosos, como falamos nos últimos domingos, fazendo a imagem correta daquilo que Deus tem para você, porque os planos de Deus são maiores que os teus planos, os caminhos de Deus são maiores que os teus caminhos, e são planos de paz e não de mal, para conduzir você em direção à terra da promessa, em cada uma das áreas que você tem orado, tem pedido. Ele sabe da tua necessidade, muito além do que você entende, muito mais profundo do que você sente ou lembra. Ele tem um caminho aberto, Ele tem uma jornada que você não sabe qual é ainda, mas Ele quer passo a passo ir te mostrando, te ensinando a caminhar, para que você não seja como a parte do povo que olha para trás, a parte do povo que murmura, a parte do povo que fala palavras negativas, a parte do povo que não se vê com os olhos da fé, que não enxerga a situação com os olhos da fé, que não crê na direção que Deus dá, mas sim que você se posicione como Caleb, como Josué, para continuar avançando e experimentando a promessa. Não morra pelo caminho, mas chegue até o final e experimente em nome de Jesus. Que assim seja, que você se posicione como Ele. Números 14, versículos 6 e 9, dizem assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, na hora que o povo estava falando um monte de besteira, e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra,
onde mandam leite e mel. Vocês só estão olhando o gigante, só estão olhando o povo grande, vendo que não dá. E Ele dará a nós. Versículo 9: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Versículo 24: mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, e me segue com integridade. Integridade é inteireza, é totalmente, é íntegro, é se lançar totalmente, não é parcialmente. Eu o farei entrar na terra que fui observar, e seus descendentes a herdarão. A última coisa, então, aqui nessa mensagem para você. Ao se posicionar, se levantando com fé, se levantando com faca nos dentes, sangue nos olhos, nessa noite aqui, repreendendo, removendo todo empecilho, todo instrumento do capeta, toda influência do mal, pessoas queridas que atrapalham e falam besteira, repreenda em nome de Jesus a ação do inimigo. Lembre-se que a sua guerra é espiritual. Você não vai brigar com as pessoas, você vai repreender, vai corrigir, vai disciplinar, mas você não vai brigar. Se posicione, guerreie no espiritual e se posicione no natural. Não fique meia boca não, se posicione. Com educação, com fruto do Espírito, mas se posicione. Porque assim você abre o teu caminho. Porque se você compartilha das outras coisas, você se quebra. E aí você morre no deserto. Mas não, tem o espírito de Josué, de Caleb, para que você possa chegar até o final. E preste atenção numa coisa. Nessa direção, talvez alguns aqui não tenham isso de forma clara. E eu quero aqui abrir, em nome de Jesus, uma nova etapa profética nas nossas vidas como igreja. A gente está virando hoje uma página. Estamos abrindo um outro capítulo na história da igreja hoje. É algo profético. Não tem nada de diferente, tal, assim, mas está acontecendo algo espiritual hoje aqui, na vida da igreja local. Escuta. A sua vida, você que está sentado na cadeira, você que está ouvindo, a sua vida, através da sua fé, vai abrir caminho para outras gerações. Talvez você não tenha noção hoje. Talvez você olhe só para a sua família. Preste atenção. A sua fé vai abrir caminho para outras gerações. O versículo 39 do capítulo 1 de Deuteronômio, como nós lemos ali no começo, Deus faz questão de citar: mas as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra, eu darei a eles, e eles tomarão posse da terra. Preste atenção. Jovens, o que tem acontecido no nosso meio não é à toa. Do meio dos nossos jovens vão se levantar pastores e missionários. A gente hoje, em nome de Jesus, nós hoje como povo estamos entrando numa nova era da nossa história como igreja. Está sendo profetizado em nome de Jesus, está sendo gravado e mais para frente a gente vai ver. O Senhor nos deu uma direção missionária já há muito tempo atrás. Pessoas dessa comunidade local serão lançadas como missionários na cidade e nas cidades. E também em outros países. Não se veja como gafanhoto e se prepare.
não se assustem os mais velhos, porque os jovens vão despontar. E nós vamos juntos, com a responsabilidade de preparar o caminho dos nossos filhos biológicos, dos nossos filhos espirituais, preparando a caminhada, ajudando-os a crescer, ensinando-os a fazer a coisa certa, para que possam receber a terra da promessa de Deus para as suas vidas. É algo que hoje pode parecer muito estranho, mas é algo que vai acontecer. Eu não estou falando com olhos da fé, eu estou falando com olhos de certeza. E o que Deus tem feito nesse tempo é levantando um povo que se posiciona com integridade, que se posiciona com unidade, que se posiciona com fidelidade, que se posiciona com integridade. E a obra que Deus tem a fazer nesse lugar, nessa cidade, através da nossa vida, através das nossas vidas, Ele vai fazer. Palavras que o Senhor Deus estão sendo concretizadas, algumas já foram e outras ainda virão. Deus está enviando pessoas, tem filhos espirituais, tem filhos aguardando família, e a família está aqui. Virão novos filhos nessa casa, e que se levantem em nome de Jesus, homens e mulheres que se posicionem como irmãos mais velhos, para receber esses filhos que já estão vindo. Escutem essa palavra, essa é uma palavra profética, está vindo do céu. Deus está convocando aqui homens e mulheres e jovens para se posicionarem como irmãos mais velhos que vão cuidar dos filhos que estão e estarão chegando. Em nome de Jesus, assim diz o Senhor. E Deus está sondando os nossos corações para que nos posicionemos como esses irmãos que se importam com as gerações, como Ele se importa, porque Ele é Pai de gerações. Ele deixa isso claro constantemente na sua palavra. Deus quer levantar músicos, profetas, mestres, evangelistas, ministradores das crianças, pessoas que cuidam, que servem no Ministério Gourmet, na recepção. Deus já tem chamado vários aqui, vários, para alguns ministérios. O que você está esperando? Se posicione como Caleb. Vá à frente, não fique olhando para as suas limitações. Deixa Deus usar você. Caminhe para frente, porque Deus é Pai. Nós temos que fazer a nossa parte como filhos. O sobrenatural é o papai que faz, amém? Porque é Ele quem capacita. Fique de pé, que nós vamos orar agora. Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Jesus deu o exemplo, Ele como Filho, primogênito de todos nós. Ele deu exemplo como o irmão mais velho, para que nós venhamos seguir o seu exemplo e nos posicionarmos na direção do Deus Pai, desta forma como Ele tem nos ensinado, para que continuemos a avançar em direção à terra da promessa, em direção às promessas que Ele já liberou no céu sobre as nossas vidas e a sua vida individualmente, porque tem conexão a sua vida pessoal com a sua vida familiar, como povo de Deus nessa terra. Eis que Ele te chama para guerrear, viver as promessas que Ele tem, mas se posicionando como Caleb. Deus destacou Caleb, não foi à toa, porque Caleb o seguiu de todo o coração, havendo nele outro espírito que o levou a viver as promessas. Foi nesse espírito que ele passou pela prova do tempo
Ei, ele passou pela prova do tempo. Uma coisa aconteceu, a gente lê assim, a gente não percebe alguns detalhes, preste atenção. Vamos fazer o seguinte, vamos ler do próprio Caleb falando, em Josué 14. Aos mais velhos. Espiritualmente e de idade. Josué 14, de 7 a 11. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, não foi relatório negativo. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel. Se é inteiramente, então você pode ser meio fiel. Então, Caleb foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Caleb falando: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. E sabe o que aconteceu? A terra de Caleb tinha gigantes. E você vê acontecendo em seguida. Você vai começar a ler Josué, você vai ver o que vai acontecer. Ele vai passar a régua nos gigantes que estão na terra. E conquista a terra. E avança. E os seus descendentes experimentam. Ele abre caminho. Eu quero dizer aqui essa palavra para a igreja. Nós somos aqueles que abrem caminhos para gerações de homens, mulheres, meninos, meninas, crianças que estão nascendo hoje. Eu e você somos aqueles que se levantam como Caleb para abrir o caminho e em direção à terra prometida. Deus conta comigo, Deus conta contigo. Nós temos a direção do Deus Pai para nós caminharmos juntos, em unidade, no mesmo espírito, numa mesma fé, conquistando, avançando, derrubando gigantes, vencendo as guerras, vencendo as etapas, vencendo os testes e podendo chegar no final e dizer: combatemos o bom combate, cumprimos a nossa carreira e guardamos a fé. Que assim seja. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, que a revelação da Tua paternidade venha sobre cada um agora na medida em que seja necessária individualmente. Que cada um agora possa Te buscar com todo o coração. Que haja agora um despertar no Espírito. Um despertar no Espírito de forma que alma e corpo venham ser influenciados pelo Teu Santo Espírito. E cada um aqui se posicione como filhos espirituais. Filhos, irmãos mais velhos que abrem caminhos para aqueles filhos que já chegaram, para aqueles filhos que chegarão e chegarão em grande número nesta cidade. Que se posicionem mobilizadores de ministério, mobilizadores de célula, mobilizadores de região. Que se posicionem aqui os pastores, os profetas, os evangelistas, os mestres. Que se posicionem aqueles que vão conduzir o povo, edificar a igreja nas diversas áreas, servindo, abençoando, ofertando, limpando, consertando. Que se levantem homens e mulheres que se importem com os mais novos, que amem vidas, que amem as pessoas, que se importem com as gerações. Que se levante aqui homens e mulheres que se posicionem para consertar sua família, seu relacionamento conjugal, a sua casa. Que se posicionem para consertar os relacionamentos com seus pais, em nome de Jesus. Homens, mulheres, jovens que se posicionam com esse outro espírito, o espírito de Caleb, o espírito que avança e vence e que conquista a terra da promessa na direção do Pai. Repita assim comigo, em nome de Jesus.
Eu repreendo dos meus caminhos, do meu coração, todo espírito de gafanhoto, toda voz negativa, eu repreendo em nome de Jesus. Eu anulo todas as sombras do passado. Eu declaro em nome de Jesus que serei aprovado em cada etapa, em cada teste, crendo que os planos do meu Pai são maravilhosos. Eu me proponho a caminhar em humildade, honrando ao meu Deus, honrando a liderança, honrando os meus irmãos, sendo instrumento de vida para abrir caminho para as próximas gerações. Senhor, eu declaro que o meu presente e o meu futuro escreverão a história que o Senhor tem a escrever na minha vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E a salva de palmas para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Prepara o caminho, abre o caminho, que o Senhor vai passar. Vamos declarar, vamos declarar.